Então, é Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, ou leal companheiro de obra, cooperador, que ajude as duas, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem os seus pedidos, ou em outras traduções, torne-se conhecidos os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim ou em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já estiveram, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês me fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo o que eu tenho, mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. E agora recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta e aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus Pai, seja a glória para todo sempre e amém. Saudem todos os santos em Cristo Jesus. Os meus irmãos que estão comigo enviaram saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém e amém. Amém? Graças a Deus.
Meus irmãos, nós estamos vindo aí de uma sequência de Filipenses, né? O Fabiano faltou algumas, nós não, graças a Deus. E os irmãos que estão acompanhando também pela internet não, né? Também estão vindo junto conosco nessa mesma sequência. E o que o Senhor tem nos ensinado aí durante, creio que foi 2 meses, está nos ensinando a viver a alegria não do Senhor, a alegria no Senhor. E para viver essa alegria não é fácil, né? Eu sei que cada um aqui tem suas lutas e não é fácil. Então foram 2 meses de extremamente lutas e dificuldades que eu não creio que vem do Senhor, mas é permissão dele para que a gente aplique verdadeiramente essa alegria. E eu vou falar por mim, não pelos meus irmãos que aqui estão. E teve momentos realmente de dificuldade assim, graves na minha vida, e esse Espírito de Deus conseguiu assim confortar o meu coração, me dar sabedoria, me dar alegria, que não é prazer, né? Porque o mundo confunde alegria com prazer. O que é prazer, Estênio? Prazer, meus amados irmãos, é tudo aquilo que nos dá euforia, nos faz sair da realidade, a gente se distrai, fica alegrinho, mas dura no mínimo 5 minutos. Depois dos 5 minutos, você volta para a realidade, os problemas estão lá, a sua angústia continua lá, sua dificuldade continua lá e você não resolveu nenhuma solução. Você só anestesiou aquele momento que você iria passar de aflição, você deu vamos dizer assim, uma anulada nele, né? Então seria mais ou menos você estar com uma sinusite e aí a dor de cabeça é um efeito né? É um efeito da doença e você toma um remédio para aliviar a dor de cabeça, ou seja, a sinusite continua lá. Então, é isso que Jesus tem assim nos ensinado, tem colocado em meu coração e no coração da igreja para a gente aprender a viver a alegria do Senhor. E este capítulo, o último capítulo de Filipenses, ele traz algo que para mim é essencial, que Paulo vai conseguir trazer para nós como é viver essa alegria no Senhor. Por que eu sempre falo isso? O Votinho já sabe, porque ele sabe que eu sempre vivi batendo nisso, porque hoje em dia, e lógico que não sou contra os irmãos, mas sim a postura. A igreja hoje ela diz assim, não, a gente fala, mas Deus sabe o meu coração. Não, se o Espírito Santo traz a palavra e a gente sabe falar da maneira correta e está escrito da maneira correta, então a gente precisa falar da maneira correta. Então a igreja hoje fala, a maioria, né? Alegria do Senhor. Do é fora, no é dentro. Então se eu falo do, então significa que a minha relação com Deus é superficial. E desculpa, pode ficar bravo, pode ficar... né? Porque, por exemplo, agora aqui eu estou com os meus amigos, com os meus irmãos, né? Eu não estou nos meus irmãos. Por quê? Porque a hora que eu sair daqui, eu não estou mais com eles. Que é diferente de quem vive em Cristo. Quem vive em Cristo, eu vou sair daqui. Mas o Senhor vai permanecer aqui nessa sala? Não. Vai permanecer junto ao Walter, né? Vai permanecer junto à Amanda, junto ao Fabiano, junto a mim, junto a você que vai assistir. E quando eu digo junto, eu digo é dentro, né? Então o Estênio vai sair fora, vai embora para sua casa. Eu vou desligar esse aparelho, o vídeo vai ficar, mas cada um vai se virar. Mas o Espírito Santo, para quem realmente aceitou Jesus, está em ti, né? Então, Paulo ele vem trazer exatamente isso, essa consciência para Filipenses continuar vivendo a alegria no Senhor, né? E lógico que algumas Bíblias, algumas traduções para que as pessoas possam entender, vai até trazer assim, com ou unidos, né? Tem uma tradução que vai trazer assim, unidos em Jesus, né?
Mas olha lá, em, não é unidos com, é unidos em Jesus. Então quer dizer, é dentro. E isso é algo tão difícil de se viver, gente, que nas nossas vidas, eu tenho certeza que cada um dentro do seu cotidiano consegue ver pessoas que dizem, não, eu creio em Deus, né? Mas aqui não é somente crer no sentido de saber que Ele existe, é de andar nele, é de viver nele, é de estar nele, não de estar com Ele, de saber quem Ele é, de viver com Ele, né? Você pode pegar aí a sua vida e dar uma olhada. Quantos amigos você tem? Então você vai dizer o que para os seus amigos? Tamo junto. O que é tamo junto? Todo mundo hoje, inclusive, até abomina essa palavra. Por quê? Porque quando o cara fala tamo junto, significa que é tamo junto até um determinado momento. Depois, ó, cada um pro seu lado. Entendeu? Então, por aí você já tira uma noção do que Deus quer falar conosco. Então, é viver esse amor no Senhor. E para viver no Senhor, eu preciso me relacionar no Senhor através de Jesus Cristo. E Paulo traz essa concepção. Então ele fecha essa carta, né? Falando o que... Aí eu estou fazendo um resumo para nós lembrarmos e para os irmãos entenderem. Depois que ele fala da alegria dele, de entender o propósito dele, de mesmo preso, continua firme no propósito, não desvia, sabe por que foi chamado, para que foi chamado, para onde foi chamado, quais são os seus objetivos, procura se alimentar das coisas de Deus a todo tempo, olha as coisas de maneira espiritual, o que não vê de maneira espiritual, ele fica com a última palavra que Deus deu, que a gente falou sobre isso aqui. Então tem coisas que talvez você espere uma resposta, mas Deus não responde. Então você tem que ficar com qual? Com a última resposta que ele se manifestou. Porque se ele não respondeu, siga o mesmo caminho. Então Paulo ele trabalha dentro dessa percepção do primeiro ao terceiro capítulo. Então ele vem falando aqui todas as coisas. A alegria de servir, a alegria de ter a fé nele, né? No capítulo 2 e 3. A humildade cristã, que é ajudar o próximo, se fortalecer, ter alegria no ajudar o próximo, não ajudar com peso, né? Não esperar recompensa, né, do outro irmão. Então ele fala tudo isso. E agora ele vem fechando o capítulo dizendo, portanto, então quer dizer, ele falou tudo isso, ele está dizendo assim, portanto, meus irmãos, a quem eu amo, né? Ele vai dizer assim, ó, vocês são a minha alegria e minha coroa. Então ele faz ali uma síntese de tudo que ele falou lá atrás. O que ele está dizendo? Irmãos que eu amo, vocês, da mesma maneira que vocês olham para mim e em Cristo Jesus, e aí agora você já sabe o que quer dizer em Cristo Jesus, né? Os irmãos aqui já sabem. Da mesma maneira que vocês olham para mim em Cristo Jesus e vê Jesus operando na minha vida e se alegram de ver o que Deus faz na minha vida, eu também olho para a vida de vocês e me alegro com a vida de vocês em Cristo. E vocês são a minha alegria e minha coroa. Por quê? Porque eu fui aí, levei a palavra a vocês e eu estou vendo fruto. Então, uma das coisas que Paulo está nos ensinando, guiado pelo Espírito Santo, que um verdadeiro cristão, né, um verdadeiro filho de Deus, ele tem alegria quando o outro irmão também está dando fruto em Cristo Jesus. Isso já é um grande ensino para nós, porque hoje é o contrário. Hoje, quando o irmão dá fruto, o outro fica preocupado porque ele quer dar fruto primeiro do que o outro, né? Por causa da inveja, né? Porque às vezes o outro está lá, não, o outro está em evidência, eu não estou, então, poxa, tenho que aparecer. Então, quer dizer, então, um irmão desse, ele ainda não se converteu. Então, a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, estou dando exemplo, né, para a gente entender. Inclusive, a minha esposa falou algo aqui, não que ela falou dessa maneira, eu vou só estar usando como exemplo. Inclusive, o Valtinho nem sabe disso. A minha esposa também gosta de adorar. E ela falou assim, às vezes o Walter toca e deixa o celular mais perto dele, amor, que fica lá no fundo, a gente não consegue ouvir na hora do louvor. Então, por exemplo, se há um irmão que não está em Cristo, o que ele fala? Não, poxa, na hora que o Walter está tocando lá,
quer que parece mais alto o som, vou pôr mais longe o celular, vou pôr escondido lá, para o som não sair. Não, é um irmão que está sendo usado. Então quer dizer, se o momento de louvor é para adorar a Deus, tem que pôr mais próximo. E ela está certa no que ela falou, né? E ainda eu falei para ela, por isso que eu falei para ela um pouquinho, por exemplo, o som tá bom, né? Porque ela falou os últimos, o som que o Walter estava louvando ficou lá no final, não deu para ouvir, né? Então quer dizer, o irmão quando dá fruto, a gente precisa ser alegre. A bênção do meu irmão é minha. Por quê? Porque nós somos um. Nós somos corpo. Então, quando a Amanda tem uma vitória, essa vitória não é só dela, ela é minha. Lembra que fala lá no capítulo 3 que eu preciso participar das aflições dos meus irmãos. Jesus, ele fez isso, né? E Jesus, através do Espírito Santo, faz isso. A dificuldade que você está passando agora, Jesus, ele passa junto conosco. Olha que coisa profunda. Então quer dizer, engana-se a pessoa que muitas vezes acha assim, eu estou passando uma dificuldade e Jesus não tá olhando. Ele está. Só que, também como no capítulo 2, os princípios do reino precisam ser aplicados. Então, Jesus está passando comigo, mas será que eu estou passando também com o meu outro irmão? Será que eu estou tendo o mesmo princípio com o meu irmão? E o pior, será que eu estou passando as aflições do lado do meu irmão sem querer nada em troca ou só para cumprir um fundamento? Com o zóio na promessa ou com o zóio em alguma coisa? Porque tem muito crente assim. Não, tô ajudando, tô pagando o preço. Mas tá pagando o preço esperando que Jesus também dê alguma coisa. E Jesus conhece o nosso coração. Então é uma transformação verdadeira. Quem está em Cristo, não com Cristo, quem é igreja e não só vai à igreja, todo tempo está preocupado, né? Todo tempo. E às vezes é óbvio que às vezes o dia é tão corrido, às vezes a gente não consegue nem perguntar para o irmão. Mas eu não estou aqui questionando o seu lado exterior. O Espírito Santo não está questionando o nosso lado exterior. Ele está questionando o nosso lado interior. Talvez você não teve tempo de perguntar para alguém, mas você se preocupou no seu interior. É isso que Jesus está nos ensinando. E está nos ensinando a dar mais potência a isso, a potencializar isso, a usar as nossas vidas realmente em função do próximo, né? Quando eu tive, por exemplo, um acidente de bicicleta, eu lembro que eu falei com o Fabiano, e eu via nitidamente nas palavras dele que ele falou, poxa, meu, você caiu, poxa, que coisa, hein? Então, ele sentiu realmente a minha dor, né? O Walter a mesma coisa, igual aqui mesmo. Hoje eu perguntei aqui pra minha irmã Amanda se ela já melhorou, que ela estava aqui com uma gripe. Falei, não, aí Amanda, você está melhor? Então, é preocupação. Só que é uma preocupação verdadeira, não é uma preocupação falsa. Preocupação falsa tem um monte no mundo, né? Tem um monte. Então, Jesus ele está nos ensinando, através de Paulo, nos alimentar das coisas. E quando o irmão tem vitória, a vitória dele é minha. E Paulo fala isso aqui, ó, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, porque em vocês eu estou vendo Cristo. Eu estou vendo que o que eu preguei para vocês hoje estão aplicando. Estão levando oferta para mim, estão preocupados, né? Estão aí orando, estão buscando. Então é importante, irmãos, nós verdadeiramente estarmos em Cristo, estarmos vivendo no Senhor e nos alimentar das coisas de Deus. Eu até conversei também com o irmão Walter aqui, nessa semana eu ainda falei para ele, falei, ó, meu irmão, nós temos que nos ocupar mais com as coisas de Deus, porque essas coisas elas limpam a nossa mente, né? Elas limpam a nossa alma. Até falei com o Fabiano também, ó, vem mais próximo de nós. Porque se você não anda com pessoas que estão em Cristo, é natural que a sua mente vai se alimentar de outras coisas. E não adianta a gente falar que não é assim, né? Eu dou sempre esse exemplo. Se você passar 3 dias no Rio de Janeiro, 3 dias em Minas, uma semana no Mato Grosso, toda a maneira que eles falam, o dialeto, até comida mesmo, você passa a comer a mesma coisa, passa a falar do mesmo jeito. Então a gente precisa estar sempre unidos em Cristo e se alimentando das coisas do Senhor. Então eu tenho que olhar para a bênção do meu irmão e estar feliz com ele. Isso é uma das coisas que ele me ensina aqui. Outra coisa é buscar a unidade do Espírito Santo. E isso é buscando. Isso não é o Espírito que me dá,
e eu fico parado. É buscando. Por quê? Porque parte de mim, da minha intenção e da intenção de nós. Hoje a igreja do Senhor, ela vive dividida, porque cada um pensa no seu. Então, é natural eu ouvir meu ministério, minhas ovelhas, meu ministério, meu líder de louvor, meu pastor, minhas ovelhas. Aí é aquilo que quando eu comecei o culto aqui. Eu sei que religioso fica bravo, mas é verdade. Não, é modo de falar. Não é não, é o que está no seu coração. Porque você aprendeu certo, então não é minhas ovelhas, é as ovelhas do Senhor. Né? Como eu já disse aqui, o Rocha ele sempre ri, mas é uma verdade. Que ministério que você é? Eu sou do ministério de Jesus Cristo. Que igreja que você é? De Jesus. Aí a pessoa, não, mas que igreja que você congrega então? E aí é outra coisa. Qual é a igreja que eu me reúno é uma coisa. Que igreja que eu sou da igreja de Cristo. Então, aí é modo de falar. Não é modo de falar. É hipocrisia de muitos crentes hoje. Então quando um pastor diz, minhas ovelhas, tá errado. E pode ficar bravo se ouvir esse vídeo, ficar irritado, não quero saber, tá errado. Porque nenhuma ovelha é minha. A ovelha é do reino. A ovelha é de Jesus Cristo. Quando Deus te dá um ministério, esse ministério não é seu. Né? O Walter tem um ministério de louvor, por exemplo. Não. Ele faz parte do ministério de louvor. Mas o ministério é de Cristo, a qual ele é ferramenta para Cristo. Não é para ele. O ministério não é dele. Entendeu? Tanto que se você observar em todo ministério, por exemplo, Paulo, o ministério era de Paulo. Olha o Paulo quando ele vai começar as cartas, que ele sempre vai falar, eu, apóstolo de Cristo, pela vontade de Cristo. Ele não vai falar, eu, Paulo, por mim mesmo, que Cristo me chamou. Não. Então quer dizer, nada é nosso. Então a gente precisa lembrar disso. E crente não lembra disso. Então começa a pegar as coisas que é do reino e de vez em entender que faz parte do reino, acha que é dono do reino. Então, eu já vi milhares de pastores. Minhas ovelhas, misericórdia, não é suas ovelhas. Tá, pastor? Não é. É do reino. Meu ministério, não é. Eu faço parte. Né? O mínimo aí que eu posso até falar, sei lá, o ministério que eu dirijo pelo Espírito Santo. Mas eu tenho que falar isso. E tem crente que vai dizer assim, mas falar isso daí é hipocrisia, né? Porque tem irmãos que realmente falam, pela misericórdia de Deus, Deus me chamou como pastor. Ele está falando certo, é o jeito que tem que falar. Né? Quando alguém me pergunta, por exemplo, ô irmão, você é pastor? Eu falo, pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para isso. Agora eu não falo, não, eu sou, eu isso, eu aquilo. Né? E você vê em Mateus, eu não lembro agora se é capítulo 6 ou 5, que o próprio Jesus diz isso. E Jesus não vai contradizer Paulo, nem Paulo vai contradizer Jesus, porque Paulo é melhor do que Jesus, e Jesus é melhor do que Paulo. Lógico que Jesus é melhor infinitamente do que Paulo, mas eu não estou dizendo isso, estou dizendo assim, o Espírito Santo é o mesmo que o Espírito que operava em Paulo, opera em Cristo. Então, quer dizer, não tem como um contradizer o outro, que é o que eu estava até conversando com o meu irmão aqui. Então, por exemplo, Paulo vai dizer lá em Efésios que um foi chamado para pastor, outro para apóstolo e tal. Só que isso são dons, não são cargos. Por quê? Porque é o que Jesus vai falar lá em, acho que é Mateus mesmo, capítulo 6. Não vos queiram ser chamados de mestre, porque mestre só tem um, que é Deus que está no céu. Não queira ser chamado de pai, porque pai já tem um, que está no céu. Aí a pessoa não lê da maneira certa, o que ela entende? Não, então agora não posso chamar ninguém mais de pai. Não é esse o contexto. O contexto é você não querer a todo momento ser reconhecido e tomar algo que não é seu. É isso que está dizendo. Se uma pessoa lhe reconhece, né? Lhe reconhece, é outra coisa. Agora você querer ser é totalmente diferente. E Paulo, todos os livros você vai ver ele dizendo isso. Eu, pela vontade de Jesus Cristo. Eu consigo ver claramente Paulo dizendo assim, ó, eu não queria nem estar aqui nessa posição. Mas foi Jesus que me chamou, então estou fazendo a vontade do Pai. E isso é algo muito importante que Paulo está ensinando para os filipenses e não só ensinando, relembrando a eles, dizendo, ei, olha, prestem atenção, paziguem uns aos outros, olhem para as coisas do reino, permaneçam firmes no Senhor, né? E vivam em harmonia, buscando o quê?
a unidade. Por que ele fala de buscar a unidade? Porque olha o que ele vai dizer no versículo 2. Eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia. Não é qualquer harmonia. Olha o texto de novo. Vivam em harmonia aonde? No Senhor. Não é com o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único ser que consegue fazer com que nós vivamos em unidade. Não dá para viver em unidade se não for pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se eu não ouvir o Espírito Santo, eu vou querer fazer do meu ego. O Walter vai querer fazer dentro do ego dele, a Amanda dentro do ego dela e o Fabiano dentro do ego dele, meu amor, e nós não vamos ter. Então assim, a minha opinião, ela não vale. A que vale é a do Espírito Santo que fala comigo. E se o Espírito Santo é um, então quer dizer, o Fabiano pode ter uma opinião, eu posso ter outra. Mas quem vai estar no meio para decidir falar é assim? E aí eu vou ter que negar a minha opinião e a Fabiana dele. É isso. É o Espírito Santo. Por que muita relação, muito casamento não vai para frente? Por causa disso. O homem e a mulher se unem. O marido muitas vezes quer ter uma opinião. A mulher quer ter outra. E o Espírito Santo no meio dizendo, ó, é isso. Então quando o Espírito Santo fala algo para nós, já era a minha opinião. Ah, mas, poxa, o Espírito Santo falou que a opinião da minha esposa está certa. Então, mas se ele falou, você não pode ter orgulho no sentido de, sabe porque minha esposa está certa, eu não vou fazer porque eu sou orgulhoso. Não, porque ela falou, mas antes, depois dela, quem confirmou? O Espírito Santo. Seja inversa também, se for o marido. E a igreja, ela é comparada com o quê? Casamento, irmãos. Jesus é um noivo. Não é isso? Está lá em Apocalipse. Jesus é o noivo. E a igreja é a noiva. E quem está no meio? O Espírito Santo. Quem faz o intermédio de Jesus e a igreja? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando ele fala, a gente precisa ser sensível. Então, quem traz a unidade dentro da igreja, dentro do casamento, dentro da nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. Né? É o Espírito Santo. Então, ele fala bem claro aqui, ó. Vivam em harmonia. Então, a Bíblia não vai dizer o que essas duas, o que elas brigavam aqui, o que elas discutiam. Não vai dizer. Fazendo um contexto geral deste capítulo, não estou dizendo o que está na Bíblia. Estou dizendo pelo contexto geral. As brigas, né? As dificuldades podem ter sido condutas de doutrinas, sei lá, de repente uma era judia, a outra não era, e aí estavam discutindo sobre a circuncisão, porque é algo que Paulo, no meio do livro, aborda do nada esse assunto, né? A gente estudou aqui, que ele, eu acho que é capítulo 2, ou no 3? É no 3. No 3 Paulo fala aqui, ó, se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, na circuncisão, então talvez as duas brigavam, uma falando que podia comer carne, a outra falando que não podia. Eu sei que tinha uma divergência. E aí Paulo vai dizer, ó, rogo a vocês, minhas irmãs, que lutaram tanto pelo evangelho, que evangelizaram, e pelo meu irmão Clemente aí, ó, faz uma ponte aí, une elas, faz elas entenderem que não é nem a opinião de uma, nem a opinião da outra. Elas precisam viver unidas no Senhor. Esse no Senhor é o quê? É o Espírito Santo. Então fala para elas se colocarem numa conduta aonde elas precisam entender duas coisas. Precisam estar em unidade através do Espírito Santo e entender que o principal não é a doutrina A nem a doutrina B, nem fundamento A nem fundamento B, e sim os fundamentos que não são alterados segundo o que Jesus ensina. Por exemplo, o que? Os princípios lá que a gente já sabe que estavam nos primeiros capítulos. Amar ao próximo. Que isso não muda, gente. Né? Não querer matar o outro. Adultério. Essas coisas que são importantes. As questões morais. Fora as questões morais, aí é cada um particular. Então, que religioso não gosta. Né? Então, tem coisas, irmãos, que é a liberdade do outro irmão. Que a gente não tem que
Se a pessoa ela tem uma vida, sei lá, eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas eu poderia aprofundar isso, mas não vou aprofundar. Mas sei lá, se a pessoa tem uma vida que ela não rouba, não fala mal da outra pessoa, paga as suas dívidas, é uma pessoa que ajuda o próximo, ora, acabou. Ah, mas ela usa bermuda. E aí? Que é o que hoje muitas igrejas ficam brigando por coisas que a Bíblia diz, ó, cada um na sua liberdade. Né? Exatamente. Tem coisas. O que Jesus está preocupado é com a nossa conduta moral. Onde ele quer a nossa transformação? A nossa conduta moral. Né? Então não adianta. E eu não estou aqui também dando respaldo para você andar com a bermuda curta, né? E andando aí de maneira imoral. Mas eu estou dizendo que hoje as pessoas dentro da religião, eu e o Walter a gente fala isso direto, briga por coisas que não tem nada a ver. E era o que acontecia aqui. Só que aqui o texto vai falar dessa questão da circuncisão. Então elas tinham uma dificuldade que não... É isso que eu quero que vocês entendam. Elas tinham lá uma dificuldade que não estava ligada à transformação moral. E sim a algo ali de conduta, vamos dizer assim, mais tranquila. E estavam brigando por aquilo. Sei lá, uma cantava, a outra não. Ou uma estava cantando melhor. Que tem hoje na igreja isso, né? Ah, fulano cantou, não sentia a presença de Deus. Então você não sentiu porque você está prestando uma atenção na voz da outra do que na letra, ou sei lá. Né? Porque eu tenho que ir para adorar ao Senhor. Lógico que nós temos que fazer com excelência. Mas hoje as pessoas se reparam muito mais em coisas tudo secundárias do que a questão moral. Né? Então, isso é muito importante aqui. E Paulo está exatamente trabalhando isso. E trazendo esse povo para quê? Para viver no Senhor. Porque quando eu vivo pelo Espírito, irmãos, aí eu consigo discernir o que verdadeiramente importa na transformação moral e o que é a conduta de eu ficar só olhando aqui e ficar como juiz. Poxa, olha, a Amanda hoje está com a meia preta ou cinza. Isso aí não é de Deus, não. Será que isso aí, olha, tá de chinelo e meia, vai pro inferno? Tem crente que é doido a esse ponto, né? Olha, fulano tá com crucifixo, né? Fulano tem o cabelo azul, fulano tá com 3 brincos numa orelha e 3 na outra. Será que isso tem algum significado oculto? Então assim, tem umas coisas meio doidas. E crente espiritualiza tudo, né? Então, a gente precisa entender isso. E como que a gente vai entender isso? Pelo Espírito. É pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos dar discernimento disso. E Paulo, olha o que Paulo fala. Paulo vai reto nas questões. Ele diz assim, ó, no versículo 2. Rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Versículo 3. Sim, peça a você, meu leal companheiro de jugo, de obra, que ajudem elas, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Traz elas de novo para quê? Para a importância. Pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Tá vendo? Então muitas vezes a gente fica discutindo coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com salvação. Então a gente precisa estar reto nisso. Aí ela vai dizer assim, e ele vai dizer assim, ó, com Clemente os meus cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Então ele está trazendo a importância do Evangelho. Qual é a importância do Evangelho? Arrependimento, conversão, transformação, é a moral. Né? Então quer dizer, a pessoa só usa terno, a outra só usa camiseta. Mas como que está a vida dessas pessoas? Elas estão ajudando o próximo, elas roubavam, não roubam mais, elas mentiam, não mentem mais. Nós temos que analisar nossa vida por isso, irmãos. Né? Não é o quanto você roda na igreja, o quanto você fala em línguas, o quanto você pula, o quanto eu prego eloquente, né? Com a voz bonita, o quanto eu conheço de hermenêutica. Não estou dizendo que você não tenha que estudar. É importante sim estudar a Bíblia, né? Mas o importante, e quando eu sei que Jesus está transformando a minha vida, é no caráter. E cada um sabe do seu caráter. Eu e o Walter é que diga aqui que a gente conversa muito. Então tem coisas ainda que hoje eu faço porque eu sei que é certo. Mas na minha carne mesmo eu não queria fazer não. Então quer dizer, é isso aí ó, que Jesus quer transformar. Né? Então tem vezes que eu peço perdão lá para um irmão. Mas eu peço
50% no orgulho e 50% querendo matar a pessoa. Quer dizer, é essa transformação que Jesus espera de nós. Não é a questão se, como eu disse, né? Se eu como batata ou se eu como peixe. Se na hora de eu louvar eu fecho o olho ou eu falo em línguas. Então hoje é briga que Paulo vai ensinando, dizendo assim, ó, esquece essas coisas aí, vamos pro importante. O Evangelho, né? Evangelho, salvação, arrependimento, conversão, é isso. E ele deixa bem claro aqui. E aí ele vai ensinar a essas pessoas que estão passando por essas lutas. Será que você está passando aí? Será que nós estamos aqui? Eu estou. Aí ele vai ensinar essas pessoas como sair dessa angústia, dessa depressão, dessa inquietação, sei lá o nome que você pode dar, desse desespero que a gente tem na nossa alma. Ele vai ensinar. E ele vai ensinar aqui de forma linda. Olha o que ele vai dizer. Alegre-se no Senhor. E aí, isso aqui é um recado para nós. Por quê? Porque a gente não entende isso. Por isso que eu estou explicando aqui. Por isso que eu falei que eu gosto desse capítulo. Aí ele vai dizer assim, ó. Novamente direi. Até me arrepio aqui, ó. Alegrem-se no Senhor. Se ele está repetindo 500 vezes é porque a gente não entendeu, irmãos. Porque essa carta para os teólogos é conhecida como a carta da alegria. Por quê? Porque do primeiro capítulo até o último ele está alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. E tem crente hoje falando o quê? Estou feliz com o Senhor. Mas é o meu modo de falar. É mentira. Você vive uma vida superficial e está enganando a si mesmo. Jesus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Né? E essa é uma reunião, como eu sempre falei para meus irmãos aqui. Ela não tem essa doideira que o pessoal faz aí, esses rituais. Aqui é uma reunião para adorar Jesus de verdade, né? Então, por exemplo, eu e o Walter estávamos um dia conversando aqui sobre um louvor que fala assim, eu acho que é, então liberta-me de mim, como é que fala? Sem... Quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Não é isso? O louvor fala isso. Se você, chamando Deus de você, mas aí cada um. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Se Jesus estiver aqui, eu não venço nada, porque precisa estar aqui. Aí o Walter até disse, ele falou, depois da concepção, meu irmão, eu canto, se o Senhor estiver em mim, eu sei que eu venço o pecado. Então, se o Senhor estiver em mim, se o Senhor estiver aqui, não vai adiantar nada. Quantas pessoas, quando Jesus passava, Jesus estava aqui, não recebia milagre não, porque não tinha ele aqui, ó. Jesus passou no meio de um monte de gente, mas não tinha Jesus aqui. Então, não adianta esse negócio, nem modo de falar, é mentira. Pode esquecer, filho. Você fala, Jesus está comigo. Então, está bem longe de Jesus. Jesus vive em mim. Eu estou em Cristo Jesus. Eu vim em adoração. Né? Ou como alguns dizem aí, Senhor, eu quero agora entrar em tua presença. Então, coitado de você, porque você quer entrar na presença dele. Sendo que você já aceitou, ele vive em mim. Então, a gente precisa trazer... principalmente as igrejas que tem essa questão de declarar, né? Porque eu não acredito nisso, mas tem igreja que tem. Você que tem essa questão de declarar, piorou, porque se você é o que declara pela sua boca, presta atenção no que você está declarando. Porque, Senhor, eu quero entrar em tua presença. Você estava fora da presença de Deus. Quer dizer, não existe. Então, qual é a maneira correta de orar? Senhor, eu quero entrar em tua presença em oração. Aí melhorou um pouquinho mais o português e aí você está falando correto. Então Paulo está trazendo tudo isso aqui, ó. E ele vai ensinar. Então ele vai dizer aqui, ó, alegrem-se no Senhor. E ele vai dizer, vou dizer de novo, surdos, presta atenção, é isso que ele está dizendo aqui. Povo, eu estou querendo trazer uma coisa para vocês aqui, ó. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Né? Aí ele fala assim, seja a sua amabilidade
de vocês conhecida por todos. E olha aí, ó, uma coisinha interessante. Perto está o Senhor. Então ele está dizendo assim, ó, alegre-se no Senhor. Como que? Aí ele vai dar aqui ensinos para nós. Como que eu posso cada dia estar alegre sendo dirigido pelo Espírito Santo? Fazendo o que agrada o Espírito. Então ele vai dizer o quê? Seja a habilidade de amar de vocês conhecida por todos. Ou seja, pratique o amor. E aí ele fala assim, ó, pratique o amor com consciência. Que consciência? Jesus está voltando. Por isso que ele está dizendo assim, ó, perto está o Senhor. Jesus está voltando. Perto está o Senhor. Ele está dentro de você e está observando suas atitudes. Perto está o Senhor. Quando você faz algo que não me agrada, você acha que eu não estou aí? Eu estou aí. Então Paulo traz ali um chacoalhão para a igreja. Está dizendo assim, ei, seja a maneira de amar de vocês conhecida. Porque tem um monte de gente que fala assim, eu amo meu irmão, mas na prática não ama. Entendeu? Então assim, o que ele está dizendo? A maneira de amar vocês precisam pôr para fora. Vocês precisam fazer. Não é sentir, é fazer. Em Cristo eu aprendi isso até com o meu irmão Robson. Assim, a maneira com que ele sintetizou, isso eu trago para a minha vida porque eu já fazia isso, mas ele conseguiu explicar para mim de uma maneira melhor. E isso é verdade. Em Cristo, eu não sinto para fazer, eu faço para sentir. Entendeu? Em Cristo, o pessoal fica, não estou sentindo. Isso é coisa do mundo. O mundo que precisa sentir a emoção, precisa sentir uma suposta verdade para ir lá fazer. Em Cristo, não. Eu faço para sentir. E nós vemos isso no próprio Cristo. Ele fala, Senhor, se for possível, afasta esse cara de mim. Ó, não estou sentindo nada. Eu, por mim, não queria nem pegar esse cara aí. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Então, Cristo mesmo, humanamente, naquele momento, não estava sentindo nada. Mas ele falou assim, se for para honrar o Senhor e fazer a vontade do seu reino, então eu faço, depois eu sinto. Então, é isso. Então, em Cristo, eu vou orar, eu preciso sentir. Não, você vai orar, depois que você vai sentir. Muitas vezes, assiste comigo, foi umas 500 vezes. Se eu for esperar eu sentir algo para me orar, eu não vou orar nunca. Então, quer dizer, nas coisas de Deus, eu faço. Por quê? Porque eu já sei o que é certo. Então, eu não preciso de um sentimento, de algo me movendo. Lógico que vai ter hora que Deus vai se manifestar. Mas, muitas vezes, é a gente que precisa fazer. E Paulo ele traz aqui claramente isso, dizendo, olha, o que é uma habilidade? É a habilidade de amar. É isso que ele está dizendo aqui. Amabilidade significa habilidade de amar. Aonde que para quem é capoeirista estiver assistindo sabe isso, ou faz qualquer atividade física, aonde que eu demonstro a minha habilidade? É sabendo? Não, é fazendo. Exatamente. A habilidade não está aqui, ó. Ah, eu sei. É saber, um monte de gente sabe. Aonde que é a habilidade? É fazendo. Entendeu? E como a gente pode até trazer a questão do esporte, que é uma área que a gente tem. Todo dia que você treina capoeira, você treina querendo? Não, tem dia que você fala, nossa, eu vou treinar hoje, mas não tá legal, vou fazer aí. Amanda que diga aí, esse dia mesmo ela falou, ó, não tô bem, mas vou fazer. Entendeu? A Bíblia, a prática do Evangelho é a mesma coisa. Tem dia que, aliás, com as coisas de Deus é até muito mais confusa, porque nós vivemos na carne, né? Então a gente não quer fazer nunca. Olha lá, Jesus ele vai ser tentado, foi levado ao deserto. Isso aqui é algo muito importante. Volta e vai amar, vocês vão amar. Ele vai para o deserto. Quem leva ele para o deserto? Coisa interessante, para ser tentado. Olha, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Aí Tiago vai dizer o seguinte, que Deus não pode tentar ninguém. Você já pensou nisso, Valdo? Tiago fala assim, ó, que Deus não tenta ninguém, porque ele é Deus, como é que ele pode tentar alguém? Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo levou lá para ser tentado. Se você não analisar isso aqui, você vai falar, nossa, então a Bíblia é contraditória. Não, primeiro, o Espírito Santo levou, não foi o Espírito Santo que tentou. Ok? Mas o que eu quero dizer com isso? Que tem circunstâncias em nossa vida
que o Espírito Santo, Deus, ele vai permitir situações que é para a gente ser tentado. Sabe por quê? Porque como Tiago, continuando esse mesmo capítulo que eu disse do ser tentado, ele vai dizer que nós somos tentados pela vontade da nossa carne. Então aonde que Jesus e o Espírito Santo vai purificar a gente? É no meio da tentação. É no meio da tentação. Aonde que Deus vai revelar quem você é? Quem eu sou? É no meio da tentação. E aonde que eu vou praticar a palavra? É no meio das tentações. Mas a tentação, ela só vai realçar o que a minha carne já quer. Por isso que quando a pessoa é condenada ao inferno, a culpa não é do diabo. Porque se, olhando por esse lado, a culpa fosse de quem tentasse, então, né, a culpa seria do diabo. A culpa não é do diabo, você já percebeu? Se eu vou ser condenado ao inferno, a culpa não é do diabo, é minha, porque eu escolhi. Por quê? Porque já estava em mim. Então nós temos a inclinação para as coisas da carne. Então, é como João diz, o céu é ganhado à força, é decisão. A Bíblia vai dizer que Jesus, acho que a Tiago também diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistir parte de mim. Então é minha condição primeiro. É em Cristo. Lógico, não dá para fazer nada fora de Cristo. Não adianta eu fazer por mim mesmo. Tudo é em Cristo, é em comunhão com Jesus. É o Espírito Santo vivendo em mim. Então Paulo me ensina aqui, ó, claramente. Então, seja, quer ficar alegre no Senhor? Quer se alegrar no Espírito? Seja bondoso para com todos. Só que, olha como está escrito aqui, ó. Alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Aí ele diz, ó, seja uma condição do quê? Minha, é ser, é eu fazer, é eu agir. É por isso que as pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque é detalhe aqui, ó. Seja. Não está dizendo que vai vir um poder sobrenatural que vai fazer eu fazer. Não, é eu, parte de mim. Seja. Né? A Bíblia diz assim, ó, seja forte e corajoso. É eu que tenho que ser forte e corajoso. Entendeu? Não vai vir uma coragem, aí eu rodo no poder, falo, agora eu tô corajoso, agora eu vou. Aí vai na emoção, 5 minutos a emoção vai embora, acabou a coragem, acabou tudo. Por quê? Porque é emoção. Agora aqui não, ó, seja, e perto está o Senhor, né? E aí ele vai dar mais conselhos para nós, ó, vai ensinar a gente aqui profundamente. Aí ele vai dizer assim, ó, e esse conselho eu acho que é para essas irmãs que estavam brigando aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. Vou repetir, não andem ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma? São todas. Desde algo que você considera pequeno ou algo que você considera grande. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, faça conhecido ao Senhor os seus problemas pela oração, súplica e com ação de graça, apresentando os seus pedidos a Deus. Isso aqui é o que salvou minha vida. O Valtinho já ouviu isso aqui, mas isso aqui tem que ser repetido 570 vezes. Se a Amanda não ouviu, eu sei que isso aqui vai ajudar muito a vida dela, vai ajudar a sua vida, a vida do Fabiano. Quando eu comecei a orar, que eu já me julgava um orador, né? Porque o ser humano é assim, né? Eu falava, nossa, eu oro muito. E aí, orgulhoso que sou, eu orava. Aí às vezes aparecia o mesmo problema. Será que já aconteceu isso com você? Você ora, aí vem aquela alegria, você fala, nossa, tô renovado. Aí vem o mesmo problema, você fala, nossa, mas eu acabei de orar, veio de novo esse mesmo problema. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu já orei, não vou orar não. Isso aí já, vou te dizer o que é. Orgulho. É você não querer falar com o Pai, né? É você dizer, aí tem gente que vai usar esse versículo aqui. Não, o Senhor falou, Jesus falou, a gente não tem que ficar repetindo como fariseu a memoração. Lógico, repetindo decorado não, mas você pode falar o mesmo assunto 300 vezes com Jesus. E tem base bíblica para isso. A Bíblia vai dizer que Jesus falou que tinha uma mulher que ela ia lá num juiz, que esse juiz não era muito bom, esse juiz, né? Por quê? Primeiro que era um juiz humano, mas ela ia lá e falava, julga minha causa. Aí ela todo dia lá, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa.
Aí um dia o juiz cansou e deu a vitória para ela. Né? Jesus também fala assim, bate a porta e eu abrirei. Quem procura, acha. Então ele fala da insistência da oração. E isso é interessante, porque muitas vezes a gente ora e daqui 5 minutos a gente não quer orar mais, a gente vai já falando com Deus, ele já sabe. Relacionamento com Deus, se você pegar o mesmo assunto, muitas vezes você vai falar com Deus com sinceridade, né? Não repetindo que nem algumas pessoas fazem, né? Por exemplo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Você está falando que nem uma máquina, mas não está nem tendo um sentimento, não está expressando a fala. Mas se você pegar às vezes o mesmo assunto, e eu estou falando isso porque eu já vivi isso, o Walter já viveu isso porque a gente já dividiu isso, não sei se o Fabiano, se você pegar o mesmo assunto e falar 500 vezes, vai aparecer conteúdo novo naquele assunto lá. Coisa que você não falou, coisa que você não queria falar, assunto que você não queria mexer. O Espírito Santo vai lá falar para você, não, mas você está sendo orgulhoso nisso. Vai ter assunto lá. Exatamente. Então, tem que insistir falando. E aí, oração é uma coisa, súplica é outra. Eu achava que era tudo a mesma coisa, mas o texto está dizendo que não é. Está dizendo assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e pela súplica. Então quer dizer, oração é uma coisa, súplica é outra. Né? Então vamos pegar uma criança, que o próprio Jesus disse assim, deixa elas vir a mim. Criança é rei na súplica. O que é uma súplica? É insistência. E não é uma insistência somente de ficar falando, mas de chorar, de gritar, de clamar, de falar com Deus. É insistir, né? Então você pega uma criança, meu filho que está aí do lado da minha esposa, que diga. Então, você dá uma bolacha para ele. Ele não fala, ele pega a bolacha e ele come. Aí no finalzinho da bolacha dele que ele está comendo, se ele vê que lá na mesa ainda tem umas, ele põe rapidão na boca e faz assim, ó. Enquanto você não der a bolacha, ele vai ficar com a mão assim, ó. Está explicando. Entendeu? E aí a mãe dele pode falar 500 vezes para ele assim, não tem mais. Ele está vendo que tem lá na mesa, ele faz assim, ó. Então o crente hoje ele não faz assim mais. Ele não suplica. Então pega uma criança, ela fala assim, eu quero doce. Aí você fala para ela assim, mas não tem. Aí ela fala assim, eu quero doce. Ela não ouve o que você está falando que não tem. Ela está suplicando, ela fala, eu quero doce. Então Deus, ele muitas vezes ele precisa e ele espera isso de nós. A súplica. Né? Olha a mulher cananeia. Que súplica linda que ela traz ali. Ela está ali atrás de Jesus falando, gritando, suplicando, insistindo ao ponto que os discípulos dizem, ó, essa mulher aí não para de gritar, ó. Fala para ela aí, né, que ela está fazendo um escândalo. Aí Jesus vai dizer assim para ela, eu não posso tirar os pães dos que realmente precisam e são filhos de Deus para dar a cães. Cães naquela época, irmão, é xingar a pessoa do último palavrão, do último nível. Olha a súplica dela, ela fala assim, mas até da mesa dos escolhidos cai umas migalhinhas para os cães. Ela não olhou a fala de Jesus como muitos olham, ou como muitos poderiam olhar, como arrogância, como... Ela não fica triste, ela suplica, ela nem presta, ela não dá nem atenção assim, entre aspas, né? Porque Jesus fala assim, ó, mas mesmo pros cães aí cai as migalhinhas, e eu sei que uma migalha sua é tão poderosa. É súplica. Então quer dizer, pro crente falta súplica. E uma coisa interessante nesse texto, faça conhecida todas as coisas que te deixam ansioso. Então toda vez que eu estou ansioso, o Espírito Santo está falando o que para nós aqui? Toda vez que eu estou ansioso, que eu estou aflito, que eu começo a murmurar, que eu começo a reclamar, é o Espírito Santo que está falando com nós. Não sou eu não, tá? Eu sou porta-voz aqui. Ele está dizendo assim, ó, para mim, para você, para o Walter, para todo mundo. Toda vez que você está ansioso, você tem que orar.
Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas eu vou orar o dia inteiro então. Então, isso é viver em Cristo. Isso é viver no Senhor. Isso é viver em espírito e verdade. Tá vendo? Porque tem gente que fala o quê? Não, vou esperar o dia de quarta no culto para mim lá na minha cadeira de estimação orar lá. Lá eu ponho tudo. Não, não é isso. Então, você está ansioso? É Deus te chamando para orar. E às vezes a gente está tão ansioso que a gente não ora, mas a gente procura um amigo para dividir, para trocar uma ideia. E aí às vezes com esse amigo a gente fica horas. E com o Espírito Santo é 30 segundos. Não quer aprofundar a relação, não quer aprofundar a oração. Entendeu? Ou quer fazer de métodos como a Bíblia tem nos advertido aqui, tradição. Não, quando chegar lá na minha igreja eu oro. Quando eu for dormir eu oro. E se você está ansioso agora, por que você vai esperar para dormir para falar com Deus? É agora que tem que falar. Forte. Irmãos, é viver em Cristo, é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ó, não fique ansioso por coisa alguma. Eu sempre dou esse exemplo. Você está devendo uma conta de luz, te deixa ansioso. Mas, na sua cabeça, muitas vezes, a conta de luz é algo banal. Aí qual é a sua oração? Olha a sua oração. Oh, Deus, precisa tanto pagar água de luz. Precisa pagar tanta conta de luz. Aí, sua filha fica doente. Como que é a oração? É totalmente diferente, pô. Oh Deus, soberano, Pai, doente, Senhor. Aí você dá detalhes, e dá conta de luz, assim, ó, eu queria pagar a conta de luz. Olha como que a gente é mesquinho, né? Porque ele está falando o quê? É com detalhes. Então, Senhor, esse mês aqui, ó, eu planejei, estou dando um exemplo, né? Eu planejei em pagar minhas contas, mas no meio do caminho apareceu um refrigerante ali, uma coca, eu sucumbi, comprei, agora não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Ou comprei uns pãozinhos a mais, dei um presente para minha filha, fui no restaurante 2 vezes. É relacionamento, o Espírito Santo espera de nós relacionamento. Só que é uma coisa que não é, te traz uma ansiedade, mas é pequenininha, então você não tem um relacionamento profundo. E já Paulo está dizendo, não, tudo que te deixa ansioso, seja num grau maior, num grau menor, tem que se fazer conhecido por Deus. Como que uma coisa se faz conhecido por Deus? É detalhe. É falando. Então ele está falando aqui. E não é só falar, porque falar é orar. Aí ele está dizendo, mas não é só orar. Porque você vai orar, eu vou te renovar, vai ser legal, mas aí daqui a pouco o capeta vai lá bater na sua porta de novo. E o seu orgulho também vai dar brecha lá, a sua vaidade vai dar brecha para ele te cutucar. E aí você tem que fazer o que de novo? Suplicar, continuar no mesmo assunto. E não é só suplicar, porque ele também vai dizer aqui, ó. Olha lá. E súplica e com ações de graça. Ou seja, isso aqui é o ato da fé. Eu preciso orar, preciso suplicar e nas minhas ações, no meu pensamento, na minha palavra, ter ações de graça. Então eu oro agora aqui, falo com o Senhor me alegra, tal. Que é o que Paulo está dizendo aqui. Beleza, poxa, Deus me renovou. Saio ali na frente ali, xingo o próximo, falo mal do outro. Que ação de graça é essa? Então, você demonstrou que a sua fé, ela não é verdadeira. Porque se a sua fé é verdadeira ao ponto de Deus, né, te trazer paz, te trazer graça, você vai se preocupar com o problema que você acabou de orar? Não, você vai continuar com a sua vida evoluindo na graça. E quantas pessoas? Ah, Deus, olha, poxa, orei aqui, ó, paguei o preço, o Senhor não mudou nada, para que eu estou fazendo tal coisa? Eu ouço um monte de crente falando isso. Eu paguei o preço aqui, irmão. Faço isso, jejuo, faço aquilo. Minha esposa não quer saber de nada, eu vou parar com isso. Aí, ó, você está fazendo de maneira errada. Isso não tem fé, porque se você realmente, no meio do caminho, separa a sua caminhada para algo que você orou e pediu, você está pedindo é pro gênio da lâmpada. Para Jesus não é, porque para Jesus, quando eu oro, com confiança, sabendo quem Ele é, o Espírito Santo agindo em mim, eu tenho confiança e tenho uma alegria. Essa é a alegria que Ele está dizendo. E qual é o resultado dessa alegria quando eu faço dentro desses princípios aqui, ó, orando, suplicando e com ação de graça? Qual é o resultado? Presta atenção. Ele vai dizer assim, ó, no verso 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é profundo, irmão. Isso é profundo. Coração é emoção. Mente é os nossos pensamentos. A Bíblia está dizendo que quando a minha relação com Jesus ele é verdadeira, ela está baseada em oração, em súplica, em ação de graça, tentando a cada dia mais me alegrar nas coisas do Senhor, ser alegre com meu irmão, saber quem me chamou, ter direção, ter foco, andar com os irmãos em Cristo, viver em comunhão. Toda vez que eu tiver ansiedade, a paz. O que é essa paz? É a alegria que ele está falando de alegre-se no Senhor. A paz que excede todo entendimento. Não é essa alegria que você acha no copo de cerveja, na comida, comendo mais pizza, né? Igual eu que bebia 4 litros de coca por dia, no violão que você toca para distrair as músicas, na televisão que você dá, vou ver uma série aqui para distrair a mente, para esquecer os problemas. Isso aí não é paz. Isso daí é distração, que é chamada no mundo do quê? De prazer. Essa, a gente tem entendimento, mas ele já está dizendo o contrário. Diz assim, ó, a paz que excede todo entendimento vai guardar a sua emoção e a sua mente. Aonde? Em Cristo Jesus. Vou repetir. Aonde vai guardar? Em Cristo Jesus. Não é com Jesus. É em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Por quê? Porque ele vai viver e vai continuar agindo em mim. Na minha mente, no meu cérebro, na minha emoção, na minha forma de viver. E aí, ele vai dizer assim, depois que você tiver guardado em Cristo Jesus, no verso 8, ele vai dizer assim, ó, finalmente, irmãos. Então ele está dizendo o quê? Depois de tudo isso, tá? Depois de tudo isso, ele vai dizer assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver excelência, tudo que for digno, essas coisas, pense nelas. Aleluia. Então está dizendo assim, depois que o Espírito Santo te limpar, não vai procurar as coisas de novo lá. Mantenha o pensamento nelas. E põe em prática isso. Verso 10. Perdão, verso 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. E eu termino aqui essa primeira parte do capítulo 4. Então o que ele está dizendo aqui? Quando nós temos uma vida em Cristo, que é dirigida por Ele, e eu nele busco a todo tempo me relacionar com Ele em verdade, quando as minhas orações são verdadeiras, e eu continuo suplicando, eu venço o meu orgulho, não, já falei com Deus, você já falou isso milhares de vezes, o Senhor está falando aqui, eu já falei 500 vezes, vou orar de novo, não, eu já falei com Deus isso daí, agora há pouco, não vou falar nada. É assim que a gente faz, irmãos. Por quê? Porque é relacionamento superficial. Sabe por que muita gente não quer repetir? Porque a gente sabe que se a gente se aprofundar, nós vamos falar aquilo que a gente não quer falar, e Deus vai pegar na emenda e vai falar, aí, olha, aí, era aí que eu queria chegar. Então a gente muitas vezes não quer se relacionar. Só que olha a bondade do Espírito Santo essa noite, está dizendo para nós, filho, vem até mim que eu quero te curar, eu quero sarar suas feridas, eu quero tirar de você esse orgulho, essa sua soberba, quero verdadeiramente colocar o arrependimento no seu coração e quero permanecer em ti. É permanecer. É Cristo habitando em mim. Por isso que a Bíblia, para mim até mais compõe, que eu sou o primeiro a receber aqui, para mim até mais assim duro. Que eu tenho um filho em casa que o nome dele é Emanuel, é Deus conosco. Deus conosco quer dizer, sabe o que? É Deus em mim. Então quer dizer, é Deus habitando em mim. Através do quê? De um relacionamento verdadeiro. Jesus, ele disse que ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, ele não veio para aqueles que estão curados. Então quer dizer, eu sou doente, eu preciso de cura, e tenho certeza que você precisa, que nós precisamos. Então, eu não sei qual é a dificuldade que meus irmãos estão passando aqui, de verdade. Eu sei algumas que a gente divide, mas as de verdade mesmo, não sei. E nem eles sabem a minha, nem você sabe a minha, e eu não sei a sua. Mas o Espírito Santo sabe.
E Ele quer trabalhar nisso. Então, é eu e você, irmãos, orando, buscando e se aprimorando a viver na alegria com os irmãos, vivendo em conjunto, ajudando o próximo, procurando a entender e a viver esse amor. Fazendo isso, a palavra de Deus promete que a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente, tira toda ansiedade, toda angústia, toda aflição e coloca em nós a alegria do Senhor, que o Salmo vai dizer que é a nossa força, né? Olha que coisa, não é? Ele fala, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Quer dizer, então para mim fazer algo, eu só consigo fazer no Senhor, e para mim fazer algo com alegria no Senhor, é só através dele, quando eu me relaciono. João 15 vai dizer, eu sou a videira, só que ele vai dizer, estejam em mim, aí eu vou estar em vocês. Não é eu estou em vocês, e aí vocês estão em mim. É o contrário. Ele fala, estejam em mim, e eu estarei em vocês. E como o Pai está em mim, porque eu estou nele, nós estaremos todos em um só. Olha que coisa forte, irmãos. Então a gente precisa buscar esse Deus, e cada dia mais estar ligado a Ele e à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Eu peço pela vida do Walter, pela vida da Amanda, pela vida do Fabiano, pela vida da minha esposa, pela vida do Daniel, que chegou agora aí no Face, pela minha vida e pela vida de todos os irmãos, pela vida da igreja do Senhor, pela tua igreja, Pai. Que aonde ela esteja, nos quatro cantos do mundo, ela possa ter este compromisso, este entendimento de uma vida em Ti. Senhor, nos faz cada dia mais sensível à Tua voz, para que em todo momento nós possamos ser igreja, viver como igreja, viver como corpo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cada dia mais nos ensinado e falado, Senhor, conosco, de sermos igreja. Eu sei, ó Pai, que o religioso muitas vezes não entende, mas eu sei também que o Senhor pode abrir a mente dele. E eu muitas vezes, Pai, mesmo sabendo, ainda tenho, Pai, muitas vezes na minha vida ainda as condições de um religioso. E eu peço que transforme isso em nós. Que nós venhamos sair, ó Pai, da condição de ser religiosos e venhamos viver em espírito e verdade. Nos ajuda, Senhor, a viver transbordante da Tua água, porque a Tua palavra diz que a Tua água, Pai, não deixa a gente ter sede. E é como o rio que transborda em nós. Então o Senhor é toda a resposta. O Senhor é toda a água. O Senhor é tudo aquilo que nos enche, que nos preenche. O Senhor é a videira verdadeira. Que nós venhamos, ó Pai, a cada dia. O Fabiano vai para a casa dele, o Walter e a sua esposa vão continuar aqui, eu vou para a minha. Mas que o Senhor permaneça em nós. Que ao chegar na minha casa, Pai, eu não venha pôr as coisas no piloto automático. Que o Fabiano não venha pôr, que o Walter não venha pôr. Que nós venhamos estar sensíveis à Tua voz. E que a nossa relação seja verdadeira em Ti. Aonde a gente estiver e colocar a planta dos nossos pés, aonde nós estivermos, que nós não venhamos perder a comunhão em Ti, amado Deus. Que o Senhor continue vivendo em nossos corações e que nós sejamos, ó Pai, verdadeiramente, Pai, tendo o coração aberto, tendo, Senhor, a visão espiritual, Senhor, aguçada para estar vivendo em Ti. Nós sabemos, ó Pai, que nós não vamos deixar de fazer as coisas que necessitamos de fazer na terra. Mas a verdade é, Pai, que nós queremos mais e mais, em tudo, a todo tempo, em tudo que nós formos fazer, que o Senhor esteja em nós. Aleluia. Que o Senhor esteja em nós. Em nós. Como, eu não sei quem aqui, Pai, mas já pensou, nossa, o Senhor vai estar em nós, vai doer. Eu sei que vai mesmo, Senhor. Mas é doendo que a gente aprende a ser liberto. Mas é mexendo no nosso caráter, sacudindo a nossa estrutura, é que a gente aprende verdadeiramente a ser transformado no Espírito e na verdade do Teu santo amor e da Tua santa palavra. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guiando. E que essa semana seja repleto, Pai, em nome de Jesus, de desafios e de momentos a qual nós
temos que estar sensíveis à tua voz e aplicar a tua palavra. Porque, Pai, é a vontade desta igreja cada dia mais ser liberto, ser salvo, ser regenerado, ser conduzido pelo teu Espírito. E nós sabemos, ó Pai, que nós temos ferramentas dadas por Senhor, pelo Senhor, para praticar a tua palavra e o teu evangelho. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.